Bom, o ano de 2024 já começou aí pegando fogo, o pessoal já tá por aí querendo jogar uns aos outros na fogueira, e isso é porque eles queriam que esse fosse um ano de paz, tá? Então, imagina se eles não quisessem. E do nada, o Júlio Cocielo tá quase sendo preso. Sim, é isso mesmo. De acordo com a Folha de São Paulo, ele pode pegar 5 anos de prisão por cada tweet que ele fez ainda. Caso condenado, influencer pode pegar até 5 anos de prisão por cada postagem feita em uma rede social. Eu não sei se vocês estavam na internet lá no ano de 2018. Guardem as datas, que isso daí é muito importante. Mas nessa época, a internet ela era bem mais liberal. Você podia falar literalmente a merda que fosse, que não teria um peso tão grande quanto tem hoje. Porque hoje, se você fala uma coisa e a pessoa entende de uma forma errada, as pessoas já saem te apedrejando e elas nem se importam de entender o seu ponto, sabe? Então agora, quando você fala algo, tem que ser bem especificado mesmo. E como a internet era mais liberal, muita gente falava coisas pesadas e não tinham punições, porque querendo ou não, era algo normal pra época, sabe? Tanto que se você procurar no YouTube alguém que já falou merda no passado, é facinho de achar, porque a internet de antigamente era outra, comparada à de agora. E aí, o Júlio Cocielo tava assistindo a um jogo de futebol, viu o Mbappé, que é um jogador lá da França, correndo a 37 km por hora, e tweetou bem assim: Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia, hein? Isso foi se referindo à velocidade do Mbappé, porque ele corria muito. Então imagina, você chegar a 37 km por hora. Isso pra mim é uma coisa surreal. Mas aí, vendo esse tweet, algumas pessoas começaram a associar arrastão, Mbappé ser negro, e aí vocês já sabem, começaram a acusar o Júlio Cocielo de ser racista. Foi esse tweet que começou tudo. Sendo que pra mim mostra claramente que ele tava espantado com a velocidade do cara. E eu não sei como vocês veem isso, se vocês acham que isso foi racista ou não, mas pra mim, julgando essa fala, é claro que não. Considerando que é um jogador de futebol e no campo precisa de agilidade. Se fosse qualquer outro nome de jogador ali, essa fala não se tornaria racista. Porém, logo depois, como muita gente tava discutindo sobre esse assunto, resolveram começar a fuçar a vida inteira do Cocielo e acharam algumas merdas que dessa vez eu concordo. Eu nem vou ler essas coisas porque são um absurdo, obviamente, mas repara bem nas datas. Na época, ninguém ligou. Só foram se importar muito tempo depois. Como vocês podem ver, ele disse umas coisas bem pesadas e racistas. Apesar de serem piadas, continuavam sendo de muito mau gosto. Uma coisa é você fazer uma piada dessa com um amigo seu, que tem muita gente que faz, mas você fazendo isso na internet, com milhares de pessoas desconhecidas lendo, cada pessoa vai levar a frase de um jeito diferente. Afinal, aquelas pessoas não te conhecem, elas não sabem que você não é racista e é só uma piada. E observando as datas, infelizmente coisas assim eram bem comuns na internet daquela época, querendo ou não. Um exemplo claro que a internet mudou totalmente é do jogo Bully. Esse jogo, ele nunca teria sido lançado nos dias de hoje, pelo jeito polêmico dele, mas na época ele foi aceito mesmo com controvérsias. Quem jogou deve se lembrar de uma missão lá em que um professor pedia pro protagonista roubar calcinhas das alunas no dormitório feminino. E o Jimmy, ele aceita a missão, porque o professor iria pagar ele. Ou seja, um caso de pedo num jogo. Vocês acham mesmo que se isso fosse lançado nos dias de hoje, ia passar de boa? Obviamente que não. Isso foi só um dos casos bizarros e delicados que o jogo aborda. Mas se você pesquisar mais a fundo, você nota muita coisa bizarra, provando que o jogo não teria como ser lançado nos dias de hoje. Mas infelizmente a gente nunca vai ter um Bully 2. Aquele jogo era simplesmente maravilhoso. Olha, eu concordo totalmente que os tweets que o Cocielo fez foram infelizes e que ele deveria sofrer as consequências dos seus atos. Afinal, não tem nem como defender essas merdas que ele falou. Mas aquele tweet do Mbappé é totalmente ao contrário. Longe de mim querer defender gente racista, porém, o Cocielo, ele sempre se mostrou uma pessoa muito humilde.
Tanto que logo depois das pessoas começarem a chamar ele de racista, ele fez um vídeo pedindo desculpas e assumiu o seu erro. Eu tô aqui consciente do meu erro, eu não quero tentar ter razão ou querer debater pela razão em cima de alguma coisa que realmente eu não tenho razão nenhuma. Resumidamente, tava rolando o jogo da França, o jogador correu do campo de defesa até o ataque a 32 km por hora. E eu fiz um comentário muito zoado, muito mal explicado e gerou toda essa confusão que você tá vendo agora. Eu tentei me referir à velocidade dele. E o comentário foi tão infeliz e mal explicado que acabou ofendendo algumas pessoas. Eu entendo muito bem a revolta que rolou. E em meio a tudo isso, eu queria entender. Eu olhei e falei, mano, deixa eu entender aonde eu errei. E eu fui atrás desse erro e eu agradeço as pessoas que souberam me ouvir, souberam conversar comigo e me explicaram sobre o racismo institucional e o racismo velado. E a partir desse momento que eu entendi, eu percebi que é importante, é uma coisa que todo mundo devia aprender e entender. É uma parada que a gente só precisa prestar atenção nas estatísticas. Por exemplo, muito negro morre sendo confundido com bandido. Também teve o caso de um negro que ele estava entrando no carro dele, ele foi preso, acusado de estar roubando o próprio carro. É bom a gente se informar. No meu caso, a minha ignorância foi combatida com conhecimento. E quando eu fiz esse tweet, logo em seguida eu deletei ele, porque quem me conhece, quem me assiste, sabe que meu intuito nunca foi ofender ninguém. E quando eu vi que tava ofendendo, eu deletei. Quando pesa no bolso, as pessoas pedem desculpa. Mano, eu não nasci em berço de ouro, eu vim do nada. A coisa mais importante pra mim é a minha criação e humildade. E eu aprendi que a humildade, ela não tá no que a gente tem, ela tá no nosso caráter. E quem me ensinou isso foi minha mãe. Eu me sinto envergonhado em ter decepcionado ela. Eu entendo completamente o porquê que isso tudo tá acontecendo e eu não precisei pensar duas vezes pra sentar aqui, me posicionar e pedir desculpa por todos esses erros. Provavelmente ele nunca faria mais esse tipo de piada infeliz porque ele é uma nova pessoa, tanto que ele nunca se meteu em nenhum caso parecido depois disso. Ele mesmo disse que a intenção dele nunca foi ofender ninguém com essas postagens. Na verdade, ele era só uma pessoa imatura e que queria fazer graça na internet. Tanto que quando ele viu que essas postagens estavam ofendendo alguém, ele já apagou na hora, porque nunca foi a intenção dele, como ele mesmo disse. Mas agora, adivinha só o que aconteceu. Depois de 6 anos, ou mais que isso, o MPF, Ministério Público Federal, decidiu processar o Cossielo. Sim, é isso mesmo. Por conta de coisas de anos atrás, quando o Cossielo ainda tinha uns 17, 18 anos, eles decidiram processar ele. Sendo que em 6 anos, é claro que alguém vai mudar. A internet era outra, as pessoas eram outras. Antes ele não tinha família, agora ele é casado, ele tem filha. Ainda que o réu seja humorista, não é possível vislumbrar tom cômico, crítica social ou ironia nas mensagens por ele publicadas. Pelo contrário, as mensagens são claras e diretas quanto ao desprezo do réu pela população negra. E aqui também diz que cada postagem que ele fez pode gerar até 5 anos de prisão pro Cossielo. Tipo, beleza, poderiam muito bem ter processado ele na época em que isso aconteceu, mas não agora, cara, que ele nunca mais fez coisas desse tipo. Agora a pessoa vai processar ele por águas passadas? Meu Deus. Cara, eu concordo totalmente que, tirando as prints do Mbappé, ele falou muita coisa zoada que não dá nem pra defender. É um humor negro super pesado. Porém, voltar à tona com esse assunto e processando o cara é meio merda, sabe? Isso foi em 2018, cara. As postagens racistas feitas por um adolescente irresponsável foram ainda mais antigas, coisa de 2011. A gente tá em 2024. O cara, ele pediu perdão mostrando o rosto na época. Vocês estão entendendo isso? Não foi a assessoria que entrou no meio pra reparo de danos. O caso da Jéssica aconteceu e aí veio uma notinha de assessoria se justificando, falando que parou de postar em respeito à família, com uma mensagem genérica e podre, falando que não teve culpa de nada. O Júlio, mesmo sendo um moleque na época, ele foi lá, deu a cara a tapa, pediu perdão, apagou as postagens depois de entender o seu erro e prometeu que nunca faria novamente. Hoje em dia, ele tá aí. Ele cresceu, tem família
e nunca mais fez nada parecido. Então, pra mim, isso foi muito desproporcional. Tanto que esse assunto, ele me lembrou que teve um caso até que recente da Luísa Sonza, onde ela tava fazendo um show, viu uma mulher negra passando por lá e falou pra ela pegar uma água pra servir ela, como se pensasse que ela fosse uma servente, sabe? Sendo que, na verdade, a mulher era advogada. E aí, um ano depois, provavelmente, a mulher abriu uma ação por danos morais e a Luísa Sonza postou isso aqui. Acerca dos fatos narrados no processo que ocorreram no dia 22 de setembro de 2018, no restaurante da pousada Zé Maria, eu reconheço que a maneira que eu me dirigi à senhora Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção. Não foi a sua intenção porque você achou que pela mulher ser negra, ela era uma servente, né? É óbvio que vai falar que não foi a intenção. Até porque esse assunto, ele percorreu por todo lugar e ela não quer a imagem manchada. Mas ela só veio a público falar sobre isso depois que as pessoas começaram a cobrar isso dela. Se não fosse por isso, até agora a Luísa Sonza não teria vindo pedir desculpas pelo que ela fez. E eu, sinceramente, achei muito zoado. Mas já que tá bom pra mulher que sofreu com isso, eu não posso reclamar muito também, né? Pelas palavras da Luísa, a moça tava do lado dela enquanto ela escrevia a retratação. Detalhe, tá? Ela assumiu que foi racista com a pessoa e simplesmente não deu em nada. Mas eu acho engraçado que a Luísa Sonza ninguém vai atrás, né? Mas do Júlio Cocielo, que falou o negócio do Mbappé pela velocidade dele, só faltavam queimar o moleque. O Mbappé nem deve saber que ele existe. E cai entre nós que se ele conhecesse na época de 2018, com todo aquele contexto, o jogo rolando, os sites de esportes postando que o Mbappé era muito rápido em campo, eu acredito que esse tweet teria sido levado como uma piada e não como uma coisa racista. Isso porque foi lá pro ano de 2011 a 2018. Faz um tempo absurdamente grande. E aí agora que vieram falar disso de novo. Supostamente, esse governo escolhe dedo a dedo as pessoas que merecem ser perseguidas. Ah, e mais uma coisinha. Quando é que a justiça vai fazer alguma coisa com a Choquei? Deles todo mundo esquece, né? A Choquei tava lá de boa, tirando a vida de alguém com fake news e ninguém fez nada. Nem pra tirar a página do ar, sabe? Poxa, pelo amor de Deus, né? A mãe da Jéssica sofrendo com todo esse acontecimento, querendo justiça, e vão atrás de um caso que aconteceu anos atrás. É tão engraçado como essas pessoas agem, né? Isso porque pro Cocielo ainda cogitaram fazer ele pagar 7 milhões de reais pelos tweets que ele fez. Eu imagino que o tweet dele falando que o Mbappé faria uns arrastão top na praia não foi algo racista. Foi realmente se referindo à velocidade que ele tava correndo. Então foram as pessoas que entenderam errado. Mas o resto dos prints realmente condenam ele. Ele falou muita coisa zoada. Só que faz tempo também, né? Ele pode ter mudado isso já, como eu acredito que tenha acontecido. Então é uma perca de tempo ficar correndo atrás de coisa antiga e esquecer de coisas que estão acontecendo agora, na nossa frente. É bem provável que a Luísa nem sofreu nada porque ela tava junto com a Mind. Ela tem a proteção deles. Mas o Júlio Cocielo não, porque ele não fazia parte da Mind e agora ele tá aí sofrendo as consequências. E como eu já disse lá no outro vídeo, eu acho um absurdo essas teorias da conspiração. Mas pior que essa merda faz sentido, sabe? Vocês não concordam comigo? Eu acho engraçado que algumas pessoas sempre vão sofrer e outras não. Então, não se trata do que a pessoa fala, as consequências dos seus atos, mas se trata de quem fala. Se você tiver com um certo grupo de pessoas, você é intocável. Mas se você não estiver, tenta só repetir o que a pessoa do grupo disse pra ver se você não é massacrado pela internet. Mas enfim, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.